A graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão, estamos de volta em mais um Alimento da Graça. Vamos dar continuidade naquilo que nós começamos a semana passada, aonde eu dei o título Permaneça debaixo do favor. Você sabe que essa é a coisa mais importante, é permanecer debaixo do favor, é desfrutar do favor de Deus em cada área da nossa vida. E eu dei alguns exemplos de personagens da palavra de Deus que tiveram um momento muito ruim da sua vida, que fizeram coisas erradas, que pecaram, mas mesmo assim, por causa do favor, as coisas cooperaram para o bem e eles foram abençoados. Porque em algum momento eles tiveram esse entendimento e se saíram do favor, eles voltaram para o favor. Então esse é o segredo da vida cristã, é você depender da graça, desse favor, é você descansar na obra consumada da cruz. Eu comecei a falar então dessas coisas tão importantes na nossa vida, e isso, esse desfrutar do favor, que é a coisa mais importante, nos torna essas pessoas mais do que vencedores em Cristo. Não é na sua habilidade, não é na sua disposição natural, não é no seu fazer muito naturalmente, tentando no seu esforço conquistar a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus é uma questão de favor, da obra, daquilo que foi feita por Cristo Jesus. É você crer nessa verdade. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que todos os seus filhos desfrutem desse favor continuamente. Mas, tristemente, muitos não permanecem nessa posição do favor. Eu fiz uma pergunta na semana passada e eu mesmo respondi. Às vezes você pode estar perguntando, mas todos nós que somos cristãos já não estamos debaixo do favor? E a minha resposta foi sim e não. Por quê? Eu quero te mostrar hoje o porquê disso. Como é que podemos, infelizmente, sair debaixo do favor? Eu já quero adiantar algo, não é Deus que te tira. Quando nós saímos é porque nós mesmos, nas nossas forças que saímos. E eu quero hoje tentar, pela graça de Deus, te explicar essa verdade na palavra de Deus. Paulo, ele diz lá em Gálatas capítulo 5 a respeito disso. Gálatas capítulo 5, versículo 4 em diante diz o seguinte: de Cristo vos desligastes. Olha só, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Impressionante isso aqui, é algo importante que você tem que entender. Você se desliga de Cristo porque quando você tenta justificar pela lei, na sua força natural, tentando pagar pela bênção, isso é justiça própria. Quando você tenta, então, receber a bênção de Deus no seu esforço próprio, isso vai trazer o quê? Vai fazer com que você decaia da graça. Continuando a leitura do versículo. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Você só é justificado pela fé. Não tem como pagar um preço, porque já foi pago, não precisa mais ser pago por nós. Jesus já pagou por nós. Então agora, quando nós temos fé nisso, nós somos justificados. Quando você tem fé que Jesus pagou o preço, Deus olha para você e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Como Deus falou para Cristo Jesus, você que agora que está em Cristo, você que foi revestido de Cristo, você que agora é templo do Espírito Santo, você que como um ramo agora foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se você crê nisto, Deus olha para você e vê alguém justo, alguém pronto para receber as bênçãos de Deus. Sabe, irmãos, a graça de Cristo, então, é esse favor de Deus sobre nós. Mas Paulo diz que podemos decair da graça. Que coisa! Podemos decair da graça. Isso não significa, presta atenção, esse versículo aqui, como alguns equivocadamente pensam,
é que aqui esse versículo está dizendo que nós vamos perder a salvação. Isso não é verdade. Não é verdade, não há esse ensino na Bíblia. Nós não perdemos a salvação, porque nós sabemos que uma vez salvo, salvo eternamente, porque foi de graça. Aquilo que é de graça foi um presente, você já recebeu. Então não tem como você perder mais. Mas você pode sim sair debaixo do favor. Então decair da graça significa sair debaixo do favor, ou deixar de receber as bênçãos de Deus. Nós decaímos da graça quando vivemos segundo a lei. Olha só que coisa, a graça é uma verdade superior. A lei está abaixo. Quando você tenta no seu esforço, no seu merecimento, a palavra de Deus diz aqui em Gálatas que você então caiu, foi para um nível inferior. Pastor, quer dizer que a lei então, ela não é a verdade plena da palavra de Deus? Não, a lei é perfeita. A lei, diz a palavra de Deus, que ela é perfeita. E o próprio Senhor Jesus diz que veio para cumpri-la. E quando ele cumpriu, nós que fomos colocados em Cristo, nós também em Cristo cumprimos toda a lei. Então a lei, para nós que já somos cristãos, é uma verdade passada. Ela passou para nós. A lei, ela serve, ou ela precisa de ser falada, ministrada, sim, para aqueles que estão lá fora, os que estão no mundo, aqueles que não conhecem Jesus, precisam ouvir a respeito da lei, para que eles possam perceber que eles precisam de um Salvador. Mas no momento em que eles aceitam o Senhor Jesus, o que acontece? Eles agora passam para a nova aliança, ou eles vão para debaixo do favor, ou eles ficam diante do Senhor, estão aptos, prontos para receber a bênção de Deus. É isso que acontece. Então, mas infelizmente alguns vão decair. Se vivemos ainda então debaixo da lei, nós deixamos de desfrutar do favor. Irmãos, e isso pode acontecer algumas vezes durante o dia. Você em algum momento você pode decair porque você vai tentar fazer no seu esforço. Quando você perceber isso, rapidamente, volte para o Senhor Jesus. Rapidamente, volte para a obra consumada. Rapidamente, volte para as promessas de Deus para a sua vida e que você vai continuar recebendo. Sabe, se o favor é porque merecemos, então já não é mais graça. Se você acha que você merece algo pelo que você fez, saiu da graça. E aí, que queira você pagar o preço. E eu quero te dizer, se você tentar pagar o preço, nunca vai ser suficiente. Você nunca vai conseguir pagar o preço necessário para ser abençoado por Deus. É algo impossível para o homem. Por isso que Jesus teve que vir a esse mundo e pagar todo o preço, cumprir toda a lei. Sabe, aqueles que vivem na lei, invariavelmente manifestarão em algum momento duas características que eu quero falar para você aqui hoje, para que você não caia nelas. Primeira coisa, justiça própria. E a segunda, sentimento de condenação. Sabe, essas são duas características dos que vivem na lei. Justiça própria é uma praga na vida da pessoa que quer fazer as coisas para tentar merecer a bênção de Deus. Então vamos falar um pouco a respeito da justiça própria, depois nós partimos para essa segunda característica, que é o sentimento de condenação. Sabe, sempre que pensamos então que a falta de favor está relacionada com o pecado, nós estamos com um problema. Eu quero te falar algo muito importante. Essa questão do pecado já foi resolvido há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Deus não é limitado em te abençoar por causa do seu pecado. É isso mesmo, Pastor, isso é heresia. Não é a verdade da palavra. O seu pecado, passado, presente e futuro, todos eles já foram perdoados. Sabe, quando você crê nisso, você está valorizando ou você está colocando o preço que realmente foi pago na cruz. Foi algo impressionante. Esse sim é o amor incondicional por nós. Deus pagou o preço de todos os nossos pecados.
Por causa disso, hoje nós somos encontrados como justos. Volto a repetir, isso não nos dá o direito de pecar, é o contrário, porque somos tão amados. Agora nós não queremos mais pecar, somos tão constrangidos pelo amor do Senhor Jesus sobre nós, pelo nosso Deus, pelo nosso Abba Pai, que agora nós queremos e nós podemos em Cristo viver uma vida reta, uma vida santa, com um caráter aprovado diante do Senhor. Então sabemos que apenas os pecados, aqueles que são pecadores ou que pecaram, é que receberam o milagre de Deus. Impressionante isso, né? Se você perceber na Bíblia, Jesus operou milagre na vida de pecadores. Foi isso que aconteceu. A palavra de Deus, é claro, ela condena o pecado, sabe? Mas precisamos admitir, então, que o pecado não foi impedimento para que as pessoas recebessem os milagres de Jesus. Sabe, elas eram pecadoras, todas aquelas que você pode ver aí no Novo Testamento, né? Tantos milagres que o Senhor Jesus operou e todos eles foram diante de pessoas pecadoras, como eu e você, pecamos. Sabe? Por outro lado, nós não temos o relato de nenhum fariseu recebendo coisa alguma do Senhor. Aqueles que tentavam merecer o milagre, a bênção de Deus por aquilo que ele fazia, não recebia. Só recebiam aqueles que reconheciam que eram pecadores. E que por causa disso só poderiam receber o milagre se fosse um favor de Deus, um favor imerecido, uma bênção que realmente você não teria como pagar, sabe? Por que que isso aconteceu, né? Simplesmente por causa da justiça própria, daqueles fariseus que não receberam a bênção, porque eram cheios de justiça própria. A justiça própria, irmão, volto a repetir, é uma praga que te faz decair da graça. Aqueles que andam na lei não guardam realmente todos os mandamentos, como eles mesmo às vezes dizem, né? Eu não sei se você sabe, mas são 613 mandamentos. Mas esses que vivem na lei, eles escolhem alguns que julgam, que cumprem, né, esses poucos mandamentos que eles julgam que é necessário, e por causa disso se enchem de justiça própria, e por causa disso eles acham que agora podem chegar diante de Deus e cobrar algo, cobrar a bênção. Sabe, irmãos, quando nós temos a justiça própria, nós vamos decair e vamos sair desse favor e vamos ter uma vida complicada. Se você saiu debaixo do favor, as coisas vão travar para você, em todas as suas áreas. Sabe, a justiça própria, então, é uma forma de dizer que não precisamos da obra de Cristo. Que loucura, meu Deus do céu, não entra nessa. Sabe, a justiça própria é dizer que a morte de Cristo na cruz não foi o suficiente. Quando você se enche de justiça, você está dizendo, não, porque eu fiz, agora eu mereço. Sabe, você precisa confessar que você é justo tão somente pela fé. É pela fé, é crendo. Não é fazendo, apesar que nós fazemos, mas do descanso. Confessamos o nosso pecado porque cremos que já fomos perdoados. Não confesse o seu pecado para ser perdoado. Você deve sim, quando você pecar, você deve sim chegar diante de Deus, do Senhor Jesus, pedir perdão, se arrepender, chorar na presença do Senhor e dizer, olha, eu estou pedindo perdão porque eu sei, Senhor, que eu já fui perdoado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Agora, o problema de alguns é que eles confessam que foram justificados, mas interiormente, né, por dentro, eles ainda têm o pensamento de que possui algum mérito. Sabe, essa justiça própria traz esse senso de algum mérito em algum momento, em alguma área da nossa vida. Isso não pode acontecer. Sabe, precisamos reconhecer que não temos merecimento nenhum. Todas as bênçãos que você recebe não tem nada a ver com aquilo que você fez. Não tem nada a ver com o seu esforço próprio. Não tem nada a ver com as suas habilidades. Sabe, não tem nada a ver com a sua inteligência natural. Tudo que você recebeu é favor imerecido. É bênção de Deus. É obra da cruz. É verdade, né, que assumimos que temos
Às vezes nós assumimos que temos pecados, mas dificilmente assumimos que em nossa carne não habita nada de bom. Oh, meu irmão, na sua carne nada é bom. É por isso que quando nós somos arrebatados, amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, quando isso acontecer, o nosso corpo será glorificado, nada será aproveitado da sua carne. Sabe, às vezes pensamos que há coisas boas em nós, né? E por causa disso entramos na justiça própria e por causa disso achamos que seremos abençoados por causa de algumas coisas que parece que nós fizemos, que foi na nossa força e isso que produziu o resultado. Esse é um erro, é um engano, é uma seta maligna na sua mente, sabe? Não há nada de bom na sua carne. Se você puder, repita aí agora, não há nada de bom na minha carne. Repita aí aonde você está, não há nada de bom na sua carne, não há. Somente podemos ser abençoados por causa da obra de Cristo, tem tudo a ver com Ele. Saia da equação, não se coloque, não, só aconteceu porque houve uma cooperação minha, né? Cristo Jesus fez a parte dele, eu fiz a minha, e a junção de tudo isso, eu fui abençoado. Não foi, não foi. Lamento em te dizer se você acha que você tem algum mérito na sua carne. Não tem, não caia nesse erro. Sabe? Pastor, mas o senhor não me conhece, eu já fiz uma boa ação, hoje mesmo eu entreguei uma esmola. Olha, se foi na carne, se você achou que foi a sua carne que produziu isso, isso não é aceito diante de Deus, sabe? Não há favor diante disso. Pastor, hoje eu tive um pensamento bom e por causa do meu pensamento eu fiz coisas que vai surtir efeito. Olha, se esse pensamento é fruto da sua carne, não vai ter resultado, não terá favor de Deus. O Senhor não pode abençoar fruto da carne. Ele não pode, porque senão o próprio Deus estaria desvalorizando a obra da cruz, desvalorizando o preço pago. É verdade, é de graça para nós, mas o preço foi muito alto. Foi muito alto que Jesus pagou por nós. Meu Deus do céu. Então não deixe, não caia nesse erro. Sabe, se confiamos em nossa justiça própria, nós vamos perder automaticamente, é instantâneo o favor de Deus. Automaticamente nós vamos decair da graça. Uma das características da justiça própria é essa confiança na carne. Quando você confia na carne, você está com um sério problema. É isso mesmo. Minha célula cresceu porque eu sou o cara. Minha célula multiplicou porque eu é que compartilhava a palavra, é porque eu é que fazia a oração. Se você está fazendo isso, ela pode até ter multiplicado, mas se você continuar nisso, vai travar, vai dar problema. Não caia nessa. Sempre, sempre dê toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Sabe, confiamos na carne quando nós pensamos que nós podemos lidar com ela. Talvez você pode dizer, pastor, outros podem acariciar suas namoradas e pecar. Mas, pastor, eu posso fazer isso e não vai acontecer nada, porque eu sei controlar a minha carne. Se eu estou namorando, eu posso acariciar, eu posso beijá-la e que não vai acontecer nada. Isso é confiar na carne, isso é justiça própria. Vai dar problema, como alguns dizem, nem vai dar PT, perca total. Então não entra nisso. Isso é confiar na carne. Outros podem, pastor, dar carona para uma garota tarde da noite, outros podem fazer isso e cair no pecado, levar a sua corte para sua casa sozinho lá no carro e por causa disso eles vão pecar porque a carne deles são fracas. Pastor, mas eu fique em paz. Eu levo, trago e nada vai acontecer porque eu consigo vencer. Pastor, alguns podem até, só de olhar por algo que talvez algum sexo na internet, algum programa pornográfico, e só deles olharem eles vão pecar, mas pastor, eu não. Eu consigo lidar com isso. Irmão, não caia nessa. Não caia nessa mentira do diabo na sua vida. Não aceite essas coisas da carne em você.
não habita bem nenhum nessa carne. Sabe, isso é provisão, isso é alimento para o diabo. Sabe, sempre se coloque na posição de alguém que depende totalmente do Senhor. Sabe, a confiança em si mesmo vai te retirar do favor. Você não precisa sair do favor, né? Você não precisa decair da graça. Continue nela, crendo que tudo é por meio do Senhor Jesus. Sabe, você sabe, né? Ninguém é nascido de novo planeja o pecado. Ninguém planeja. Pedro, ele não acordou de manhã planejando negar Jesus 3 vezes. Né? Mas ele caiu, por quê? Ele confiou na carne. Ele achou que ele era o cara e que ele jamais iria negar Jesus. E que mesmo que se pressionasse ele iria, não, eu sou sim seguidor de Jesus. Não, a primeira oportunidade, né, que ele deu para a carne, ele negou Jesus. Não caia nessa. Sabe, quando reconhecemos que não há nada de bom em nossa carne, nós somos o quê? Qualificados para o favor. Quando você reconhece, vou voltar a repetir, que não há nada de bom nessa carne, você será qualificado para o favor. Que coisa maravilhosa, né? Até mesmo quando olha, é algo impressionante, tanto que o diabo tenta contra a nossa vida. Até mesmo quando, às vezes, nós estamos de joelho confessando o nosso pecado, né, se a gente não vigiar, nós paramos para pensar, mas né, olha só, tanto que eu sou alguém quebrantado, olha só, eu estou aqui de joelho, eu realmente sou diferente dos outros. Cuidado com isso. Isso pode ser justiça própria, pode ser a carne tentando te puxar para as coisas desse mundo, né, para as coisas desse mundo jaz no maligno. E eu quero então dar continuidade a essa ministração, né, permaneça debaixo do favor, para que você não saia. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, Paulo exorta os irmãos a não receberem a graça de Deus em vão. Mas como isso, né, acontece? Como que isso pode acontecer? E para responder, né, a essa pergunta, nós vamos voltar a um verso anterior, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Foi eu? Foi você? Não. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós. Não é que Jesus pecou. Jesus não pecou, Jesus é perfeito, Jesus é Deus, ele não pecou enquanto esteve aqui. Mas ele se fez pecado por nós ali na cruz. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então somos justos em Cristo Jesus, que se fez pecado por nós. Houve uma troca. Agora eu me tornei justo. E lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Em nome de Jesus, não torne em vão a graça de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem feito com a graça que você tem recebido? O que você tem feito com aquilo que Cristo Jesus já fez por você? Sabe, essa é a graça que recebemos. Cristo se tornou a nossa justiça. Ele se tornou, se entendemos a graça, mas ainda confiamos em nossa justiça própria, tornamos vã a graça e saímos debaixo do favor de Deus, das bênçãos de Deus. Sabe, decaímos. Então, quando tentamos merecer a bênção através de coisas que fazemos, quando você tenta isso, é um grande problema. Nunca pense que a bênção é pelo merecimento. Sabe, nunca lidere uma célula ou algo na igreja, né? Nunca vá servir lá o dia que você for servo no seu prédio, no seu culto, para tentar merecer, tentar pagar por uma bênção. Olha, eu vou liderar uma célula para que lá na frente eu chegue diante de Deus e falo: Deus, eu fiz a minha parte, eu liderei, agora eu quero isso e aquilo. Não, não faça isso. Isso é justiça própria. Mas sempre lidere descansado na obra do Senhor. Nunca entregue o seu dízimo, né, tentando prosperar. Eu vou entregar o dízimo porque se eu for fiel nos dízimos, eu serei próspero. Não, Deus não depende disso para te prosperar.
O que Ele precisa é do seu coração, é da sua fé em Cristo Jesus. É da sua fé, sabendo que Jesus já pagou todo o preço. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso entregar o dízimo? Não, é o contrário. Você só vai entregar porque você sabe que você já é muito próspero em Cristo Jesus, que o favor do Senhor está sobre a sua vida. E quando você tem essa revelação, quando você está nessa fé, você entrega 10%, você se torna generoso nas ofertas, sabendo que na verdade nada é seu, tudo é dele. Você tão somente é um mordomo, que o Senhor espera que você seja fiel nas coisas que Ele tem colocado nas suas mãos. E quando você faz isso, muito mais virá sobre a sua vida. Nunca pense, então, que você merece a bênção. Quando agimos assim, nós vamos sair do favor. Devemos sempre declarar que tudo é por causa da justiça de Cristo. Tudo é por causa dele. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor Jesus. Tudo é por ele. Sabe, a melhor coisa que podemos fazer na presença de Deus é tomar o lugar de Cristo, é nos colocarmos nele, pois ele já tomou o nosso lugar. Ele se fez pecado para que hoje nós pudéssemos ser justos. Então agora, no momento em que você aceitou Jesus, você foi esse ramo que foi enxertado na videira verdadeira. E agora a vida de Cristo, ela passa em você. Tudo que Cristo é, você pode ser desde que você tenha essa fé. Há saúde em Cristo, então você é saudável. Cristo Jesus é próspero, então você é próspero. Cristo Jesus é aquele que cura os enfermos, então em Cristo Jesus você pode curar. Cristo Jesus é tudo, então nós podemos ser tudo nele, é através dele, é por meio dele. Amém, querido irmão? Cristo, ele então não teve que pecar, né, para se tornar, né, para fazer pecado em nosso lugar. Nem você tem que praticar a justiça para ser justo. Então, tão somente creia no Senhor Jesus. Não tenha justiça própria na sua vida. E quando você entrar, rapidamente, volte para debaixo do favor. É tudo obra de Deus, é tudo por meio dele. Amém? Eu quero então, nessa ministração, né, permaneça debaixo do favor, eu quero falar da segunda coisa importante, que é o sentimento de vergonha e condenação. Muitas pessoas não têm desfrutado do favor, não têm sido abençoado de uma forma plena em cada área da sua vida, porque tem tido o sentimento de vergonha e condenação. Isso é outra coisa terrível de Satanás, né, de demônios que vêm tentando fazer sobre nós, trazer essa culpa, essa condenação, essa vergonha sobre nós, sabe? Quando a graça, ela reina, você entra no favor, mas quando a graça não pode reinar, há esse consentimento de condenação, há esse travar, as coisas param de acontecer, as bênçãos parece que não vêm, parece que o céu se tornou de bronze sobre as nossas cabeças. Sabe, a graça não pode reinar por meio do esforço próprio. É impossível reinar por meio do esforço próprio. Não dá. A graça não entra nisso. O Senhor não pode, não tem compromisso com essas coisas. É por isso que você deve sempre descansar. A palavra de Deus diz que o único esforço que nós temos que ter é em descansar no Senhor Jesus. Se esforce para descansar. Se esforce, para estar diante dessa bênção. A graça, então, não pode também reinar pela vergonha, nem pela constante consciência do pecado. Não fica consciente do pecado o tempo todo, irmão. Fique consciente, do favor. Olha, toda manhã eu aprendi com o meu pastor Aloysio, toda manhã eu levanto, eu ergo as minhas mãos aos céus e digo, eu sou amado do Pai. Eu sou favorecido. Se esse dia existiu, é porque o meu Pai, ele tem coisas boas para mim. Não porque eu mereço, não porque eu fiz algo, é porque Jesus Cristo fez. Quando nós levantamos com essa consciência, desse favor, com certeza o nosso dia será maravilhoso. Eu sempre falo, Senhor, qual que é o presente que o Senhor tem para mim hoje? Qual que é a bênção? E creia, acredite,
todos os dias eu tenho sido surpreendido pelo Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a graça, ela não pode reinar se temos essa constante expectativa do mal vindo sobre nós por causa do pecado. Eu confesso por mim, pelos meus antepassados, que eu já vivi assim. Sabe, eu teve um tempo da minha vida lá no tão distante, lá na dispensação passada, que eu achava que por causa dos meus pecados, porque eu não tinha cumprido o que precisava ser cumprido, haveria uma punição de Deus sobre mim. Por um tempo eu acreditei que Deus ficava lá de trás da porta, lá de casa, que quando eu chegasse lá Ele ia dar uma paulada na minha cabeça porque eu tinha pecado. Por um tempo eu fiquei consciente disso, mas presta atenção, depois que eu tive essa revelação, depois que o Senhor veio sobre mim, que eu sei que agora tudo é esse favor imerecido, que o Jesus já pagou todo o preço, eu não tenho mais consciência do mal, pelo contrário, a minha consciência é de coisas boas, que você possa ter essa consciência de coisas boas. Deus quer te abençoar, Ele tem coisas para fazer na sua vida. Sabe, acalentar esse sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Jesus foi em vão, que não teve o valor suficiente para sermos abençoados, para resolver a questão do pecado. Não entra nessa, não faça isso. Aqueles que possuem então justiça própria estão sempre olhando para eles, mesmo pensando o quanto são bons e aprovados nas suas obras para receberem a bênção. Mas também aqueles que aceitam condenação também são ocupados consigo mesmos, sempre se olhando com o alvo de encontrar alguma coisa boa em si. Não faça isso, não faça, não entra nessa, sabe, não entre nessa barca furada, vai afundar. Volte-se para o Senhor Jesus, centralize Jesus em todas as coisas, coloque Ele em cada área da sua vida e que você será muito favorecido pelo Senhor. Agora, a pergunta é, você está mais consciente do seu pecado ou mais consciente da justiça e do sangue de Jesus na sua vida? Pergunte para você mesmo, agora mesmo aí, o que você mais tem pensado durante o dia? Qual que é a consciência que você fica durante o dia? Maior tempo. Eu pequei, eu falhei. Nossa, eu falei errado. Eu fiquei nervoso. No trânsito eu não consegui ficar calmo. Não consegui, com o irmãozinho da minha célula, fiquei, pequei, falei mal, fiz algo errado. Ou você tem sempre olhado para o Senhor Jesus, mesmo que você tenha pecado. É verdade, eu pequei, é verdade, eu falhei, mas o sangue de Jesus cobre todos os meus pecados. Por isso eu sou abençoado. Tem tudo a ver com o Senhor Jesus. Sabe, o Senhor, então, Ele quer que tenhamos consciência do perdão e não consciência do pecado. Você é perdoado, você já foi perdoado e você sempre será perdoado pelos seus pecados. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, alguns versículos aqui poderosos, em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Foi uma única oferta, foi o sangue de Jesus na cruz. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração, no meu e no seu coração. Porei as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Versículo 17 acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Olha aí, irmão. Esses versículos aqui você não precisa pensar muito ou fazer uma exegese de palavra por palavra. É muito claro. Olha o que diz também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Sabe quando? Ontem, ou só hoje, ou alguns dias da semana, está escrito aí no versículo, para sempre. Para sempre. O Senhor olha para você agora mesmo e não lembra dos seus pecados. Às vezes é nós mesmos que ficamos
consciente dos nossos pecados, porque há setas malignas tentando fazer você o tempo todo lembrar dos seus pecados. Mas o próprio Senhor, para sempre, não lembra mais de nenhuma das suas iniquidades e dos seus pecados. Versículo 18. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E lá no versículo 22 também de Hebreus 10 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. De fé, não é de obras, não é de justiça própria, não é no seu esforço próprio, é de fé. Está dizendo aqui o versículo 22. Tendo o coração purificado de má consciência, levado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel, Ele não volta atrás. Sabe, uma má consciência mencionada aqui em Hebreus 10 é uma consciência que está sempre consciente do pecado e não do perdão. Sempre lembrando do pecado e não do perdão. Eu lembro todos os dias do perdão. Eu lembro todos os dias que o sangue foi derramado na cruz e que agora todos os meus pecados foram perdoados. Sabe, são a culpa e a condenação que impedem as pessoas de receberem a cura e de toda sorte de bênção. Então, se você se sente culpado, se você aceita a condenação, isso vai impedir que você seja curado até mesmo do seu corpo, que você seja curado emocionalmente. Repreenda isso, lança fora, creia no Senhor Jesus, e você será muito abençoado. Pastor, por que a condenação é tão perigosa? Por causa da culpa. A condenação é muito perigosa por causa da culpa. Sempre que nos sentimos culpados, instintivamente concluímos que alguém precisa pagar pelo pecado, e geralmente nós mesmos temos que pagar. E é onde você entra numa roda tentando fazer, tentando merecer. Tem pessoas que oram tentando receber a bênção, tentando merecer. Tem pessoas que jejuam para tentar receber a bênção, para fazer algo certo. Não, faça tudo isso sabendo que você já tem tudo em Cristo Jesus por causa da obra. Você precisa entender que Jesus já foi punido em seu lugar. Você não precisa mais ser punido. Houve essa substituição, essa troca. Ele foi punido e agora tudo que ele é, você pode ser em Cristo Jesus. Pare de se condenar, de se punir. Não precisa mais de fazer isso. Não entra nessa, não faça isso. Sabe, a existência da culpa e da condenação na sua vida mostra que você não acredita realmente que foi perdoado. Não acredita que está debaixo do favor. Uma maneira simples de você perceber a diferença entre graça e lei é esta. E eu quero encerrar esse momento dessa ministração, desse alimento da graça, falando a respeito disso, dessa ministração que é permaneça debaixo do favor. Eu quero colocar algumas coisas aqui para você, para nós encerrarmos. Sabe, a graça diz respeito ao suprimento. Sempre vai prover aquilo que você precisa e muito mais. Deus, Ele tem em abundância. Na verdade, Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. Tudo que você precisa, Deus tem o poder de te dar muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais do que você tem pensado ou pedido. E se você crê, a graça pode fazer isso, o favor pode te dar todas as coisas e muito mais. E a lei diz respeito às demandas e exigências. Sabe, você sempre vai fazer e nunca estará satisfeito, porque as demandas e exigências serão muitas. Nunca será o suficiente, você nunca vai conseguir pagar o preço para receber bênção de Deus. E Deus não tem compromisso com a justiça própria, com o seu esforço próprio, Ele não pode. Ele tem compromisso com o seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Sabe, andar pela graça significa viver pelo suprimento de Deus em todas as áreas e em todos os aspectos, diariamente, todos os dias. A lei sempre diz, faça isso. É sempre uma demanda, mas a graça
fornece o suprimento para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem pensamentos de paz para você. Deus quer te dar todas as coisas. Deus quer te dar uma família abençoada, filhos abençoados, cônjuge abençoado. Deus quer te dar um ministério frutífero, né? Uma célula abençoada. Deus quer te dar saúde. O Senhor quer que você viva o melhor dessa terra todos os dias. Romanos 12:2 diz, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a sua mente só será transformada se você crer no favor, se você crer na obra consumada da cruz, se você tiver fé para tomar posse de todas essas verdades. Que Deus possa te abençoar em o nome de Jesus. Oh